Olá, nono ano! Hoje nós vamos começar a unidade 3 do nosso livro. E ela vai falar sobre as vanguardas russas, tá? São movimentos que vão surgir aí lá na Rússia. Então, para a gente entender um pouquinho o porquê dessas vanguardas que surgiram, nós vamos ter que entender um pouquinho o que estava acontecendo lá na Rússia nessa época, tá? Em 1905, um navio de guerra aí russo, o navio Potemkin, ele vai ser um ponto-chave aí que vai marcar com a revolta que vai acontecer dentro desse navio. Os tripulantes aí desse navio já estavam cansados com os maus tratos que eles estavam recebendo. Eles estavam recebendo até mesmo comida estragada, que era autorizada para eles comerem. E se eles não comessem essa comida, mesmo que estragada, eles eram o quê? Executados. Eles acabavam o quê? Morrendo a tiros aí pelos soldados ali desse navio. Diante desses maus tratos aí, os tripulantes resolveram que fazer um motim, e aí eles influenciaram outras revoltas na Rússia. O que aconteceu então? Após aí a derrota aí na Primeira Guerra aí dos russos, o que vai acontecer? Com muitos mortos, feridos, tá? Vai começar a alta aí na inflação, vai diminuir o que? A renda, a fonte de salário deles. Outra coisa, vai começar o que? Uma onda de fome assolando o país. Isso levou que em 1919, um grupo de mulheres saiam às ruas, mais precisamente aí no dia 8 de março, aí, que é o Dia Internacional das Mulheres, elas saem às ruas para protestar contra tudo que estava acontecendo. E aí, diante desse protesto, outros protestos vieram, ganhando força, os protestos aí dos trabalhadores. Na época, quem comandava o país aí era o czar Nicolau II. E aí ele mandou que esses protestos aí fossem aí repelidos aí, contidos a tiros aí pelos militares. Só que toda essa onda aí de protesto, desse descontentamento aí da população, levou à Revolução Russa. E em 1917 veio o quê? A ser formada aí a primeira república aí socialista. E aí o governante que assumiu, ele vai fazer o quê? Vários compromissos aí com a população. Vai prometer que vai criar um projeto de alfabetização, tá? Para a população. Outra coisa, vai prometer aos artistas incentivo às artes. E não somente o incentivo, vai também o quê? Criar meios para que essas artes se tornem o quê? Populares aí na Rússia. Os artistas, então, vão se valer agora aí, nesse momento, de alguns movimentos artísticos aí que estavam acontecendo, como o cubismo, tá? O cubismo, o futurismo, o orfismo. Então, eles vão se valer desses movimentos aí para criar uma arte aí, uma vanguarda russa, tá? Mas, como eles vão estar voltados mais para a parte não figurativa, então eles vão se ater mais na parte o quê? Do abstracionismo. Uma vanguarda que vai ficar conhecida com o nome de raionismo, tá? Raionismo por causa dos raios de luz. Esse movimento não durou muito, não. Ele foi de 1911 até 1915. Então, pouco tempo, mas mesmo em pouco tempo, ele trouxe um certo desenvolvimento para a arte aí na Rússia. Ele vai ser o quê? Ele fez com que criasse aí um desenvolvimento aí para a arte abstrata que não era feita nessa época. E o outro detalhe, somente 2 artistas aí é que vão se destacar,
tá? Porque só existiam esses dois. E eram só esses dois que faziam esse estilo de arte. Então vai ser o quê? Mikhail Larionov e Natália Gonchorova. Então, olha só. Natália, ela era a esposa aí do Mikhail Larionov. Larionov aí, ele vai fazer das suas obras de arte o quê? O uso da luz como objeto principal. Diferente do impressionismo, porque no impressionismo nós já vimos que os artistas faziam o quê? Eles faziam uso o quê? Do objeto, mais da luz refletida nesse objeto, em vários momentos do dia. Agora, no raionismo, o Larionov ele vai fazer o quê? Ele vai trazer a luz como o objeto de tema central das suas obras. A cor para ele é o destaque maior, tá? E é através da cor, da utilização da cor, que ele vai dar o efeito aí de luz e sombra. Então ele vai expressar essa luz através do uso da cor. Larionov aí, ele também criou o Manifesto Raionista. O que é esse manifesto? Ele traz tudo falando como que era essa arte, o que ela propunha. Qual que era a finalidade desse movimento artístico? Então vamos dar uma olhadinha aí na obra dele. Olha só. Assim, na obra aí, se vocês prestaram atenção, a obra dele não tem nenhuma figura, tá? Então o desenho não era importante. Outra coisa, a gente não vê perspectiva, profundidade aí nessa obra dele. E outra coisa, a gente não vê nada da realidade. Tá? Apesar de tudo que estava acontecendo nesse contexto histórico aí na Rússia, ela não era retratada dessa forma realista nas telas. Então ele dava mais importância o quê? Para as linhas retas em diagonal, os feixes de luz, tá? Que quando se cruzam, eles vão trazer a ideia de reflexo aí para o espectador. A esposa dele, a Natália Goncharova, ela vai fazer diferente. Ela era figurinista e pintora. Vamos dar uma olhadinha na obra dela. Natália, ela vai fazer o quê? Ela vai retratar em suas obras por meio que, assim como o esposo, ela vai fazer o quê? O cruzamento dessas linhas, tá? Dando a essas linhas aí o dinamismo, que a gente já viu aí no futurismo. Lembra do dinamismo aí? Do cachorrinho, da motocicleta? Nós vimos nesse estilo aí de arte aí. Então ela vai se valer do movimento aí futurista. Esse movimento aí do raionismo, como eu havia falado, ele não foi um movimento assim que durou muito tempo. Mas ele teve o quê? A sua importância. Assim como qualquer tipo de movimento que acontece, ele sempre traz algo benéfico aí para o mundo das artes. Alguma coisa ele vai trazer de ponto positivo para a arte. Pessoal, a nossa aula está ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!